Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Os anos 90 e 2000 tiveram filmes realmente épicos e que levaram pessoas para o cinema. Geralmente filmes de época que agradaram tanto críticos quanto fãs. Filmes como Titanic e Gladiador ganharam inclusive o prêmio de melhor filme no Oscar. Mas enquanto essas e várias outras produções históricas ou épicas ficaram muito bem faladas pelo público e pela crítica, Troia não passou por isso não. Esse filme aqui, na verdade, é sempre lembrado como um filminho de sessão da tarde que inventou um monte de historinha e é uma grande bobajada. Mas hoje, mais de 20 anos após o lançamento de Troia, nós reassistimos a esse filme e estamos aqui para conversar sobre ele. Será que é só isso mesmo? Troia é um filme tão bobinho assim, tão fraco como as pessoas lembram? Apague as luzes do seu quarto e proteja o seu calcanhar, porque está começando mais um Filmes que Existem aqui no Piuí, hoje sobre Troia. E se você não quer ser lembrado daqui a um tempo como uma pessoa fraca, patética, desonrada, você pode deixar um like aqui que você vai melhorar bastante o seu moral. Todo filme que é baseado em fatos costuma ter um desejo específico que é contar essa história real nos cinemas. Só que o cinema, além de ser uma arte, também é uma indústria, então tem vários maneirismos que eles têm que seguir para um projeto dar certo. O filme tem que ter entre 2 e 3 horas, tem que ter grandes atores, tem que adaptar muitas vezes alguns arcos para poder caber nessa duração de filme. Então muitas vezes uma obra que era para ser toda fielzinha acaba ficando bem diferentinha. E com Troia isso não seria diferente. O diretor Wolfgang Petersen, que na época estava em alta, porque ele já havia dirigido alguns sucessos como Força Aérea 1 e Mar em Fúria, ele estava doido para adaptar uma história para o cinema. E não era de Troia, mas sim de Batman vs Superman. Como é que é? Só que esse filme estava enrolado, estava difícil de sair do lugar, e no meio do caminho ele acabou conhecendo um jovem roteirista, David Benioff, que atualmente é conhecido como um dos criadores de Game of Thrones. Esse cidadão acabou descobrindo que o Benioff tinha ali um roteiro sobre a lendária Guerra de Troia. E o Wolfgang Petersen se apaixonou por essa ideia, provavelmente porque ele, que queria muito dirigir um filme de herói, encontrou nesse roteiro do Benioff um cara que não é o Batman e não é o Superman, mas talvez seja mais poderoso que os dois, o Aquiles do Brad Pitt. E é gostoso também, né? Que delicinha! E tá bonito no filme, viu? Vou te contar, o Wolfgang Petersen não poupou cenas do Brad Pitt sem camisa aqui. Lançado em 2004 com o roteiro de David Benioff de Game of Thrones e direção de Wolfgang Petersen de A História Sem Fim, Troia abre nos levando até a região de Tessália e nos apresenta Agamenon, que é um rei grego que é o famoso papa tudo, entendeu? Ele quer pegar todas as terras para ele quer comandar a parada, ele está unificando a Grécia e agora ele precisa que a Tessália faça parte dessa grande nação. Todos lutam por mim. Não pode ter o mundo inteiro, Agamenon. É grande demais, mesmo para você. Porém, para evitar um derramamento de sangue muito grande, ele chega lá e fala com os líderes locais: ó, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma disputa entre os nossos melhores guerreiros. Eu boto o meu, vocês botam de vocês. Quem vencer, fica com as terras. E nesse momento, o pessoal da Tessália chama um brutamontes de 3 metros de altura e coloca ele ali para jogo. Agamenon, então, sem pensar duas vezes, diz assim: chamem Aquiles. Aquiles! Só que o Aquiles não estava lá, pois ele estava praticando a arte de dormir pelado com uma mulher. E aí eles têm que enviar um mensageiro para ir até o Aquiles e chamar ele para essa batalha. Eu estava sonhando. E aí o garotinho chega lá e fala que eles estão te chamando e tal, e aí o Aquiles fala, tá bom, vou lá então. E aqui eu gosto como o roteiro ele é expositivo, mas ao mesmo tempo por ser essa parada de inspiração grega, das lendas heróicas, eles batem um papo onde o garoto fala assim, pô, mas aquele guerreiro da Tessália é muito grande, é muito forte, eu não teria coragem de enfrentá-lo. E aí o Aquiles fala, é por isso que você não será lembrado. Ele é o maior homem que eu já vi, eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado.
E enquanto isso, Agamenon tá lá reclamando do Aquiles, porque eles têm uma rixa. O Aquiles acha o Agamenon muito ambicioso, muito ganancioso, um cara que só quer poder. E o Agamenon acha o Aquiles um pé no saco. E aqui tem a frase maravilhosa do Agamenon, que aqui é interpretada pelo Brian Cox, que aliás, pô, parabéns, tá? O Brian Cox aqui tá bem diferente o visual dele, e eu acho que ele manda muito bem como rei. Ele fala que de todos os heróis mais amados pelos deuses, Aquiles é o que ele mais odeia. De todos os guerreiros amados pelos deuses, é o que eu mais odeio. Bom, fato é que Aquiles chega ao local com toda a marra possível, com aquela caminhada de jogador caro, chega no campo de batalha, dá uma corridinha em direção àquele Brutamontes e com apenas um golpe, uma espadada aqui no ombro, ele tira a vida do cidadão. É o golpe do escorpião. E aí a vitória, a Tessália agora faz parte do país e tal, glórias e glórias e glórias. Só que sabe como é que é, né? O Aquiles, ele nunca tá satisfeito, entendeu? Ele tá sempre puteado, ele tá sempre revoltadinho, ele é o Sasuke. Eu me sinto foda. Voltando lá pra Grécia, diferente do Agamenon, seu irmão Menelau, ele quer paz. Paz especialmente com os troianos, que vivem pra lá do mar Egeu, e ele não quer batalha. No passado eles já brigaram, tiveram suas desavenças, mas agora vamos ser parceiros, vamos fazer amizade. E aí o Menelau convida os troianos pra fazer uma festinha lá, comer um monte, beber, usar droga também, por que não? Eu quero me drogar. E entre os troianos estão ali os príncipes, os filhos do rei, o Heitor e o Paris. Eles estão lá também se divertindo, só que o Paris eleva essa diversão para um outro nível, porque ele está tendo um caso com Helena, a mulher de Menelau. É porque Paris é da escola, comedor de casada, entendeu? Ele não tá nem aí. O cara levou isso à última potência, que é comer o rei de Esparta, né? O rei, cara, ele pegou o rei também, cara. Essa parte o filme não mostra, tá? Tá só na versão do diretor. Mas foi a história, homem. Ele elevou comendo a rainha de Esparta, a esposa do rei de Esparta. Esse cara realmente tá jogando truco com o capeta, né? E ele sabe que isso é muito perigoso. Mas sabe como é que é? O amor, entendeu? O amor fala mais alto, entendeu? Ele não consegue tirar os olhos de Helena. Então ele decide que vai levar a Helena junto pra Troia. Vai sequestrar ela. Você vê que ela quer ser sequestrada, né? Não precisa temer o amanhã. Vem comigo. O Paris então sai de mansinho, leva Helena até os barcos troianos, o pessoal de Troia parte dali e no meio do caminho ele chega pro irmão dele, o Heitor, e fala: ô, mano, deixa eu te mostrar uma coisa que eu tenho aqui embaixo. Não, ele não fala assim. Ele chega pro Heitor e fala assim: Heitor, tu sempre vai me proteger, né? E o Heitor, sim, porque não, qualquer coisa que acontecer tu vai estar comigo, né? Tu é meu irmão, né? Tu me ama, né? E o Heitor, o que tu fez, caralho? Aí ele vai, mostra, tá com a Helena no barco, o Heitor já percebe que vai dar merda e de fato vai. Porque no momento em que o Menelau percebe que a mulher foi embora e que ele tomou os chifres, ele chega pro Agamenon e fala: ó, o negócio é o seguinte, minha mulher foi embora, eu quero vingança. E o Agamenon, que tava só esperando uma faísca, qualquer problema pra criar uma guerra, ele não pensa duas vezes. Ele fala assim: ó, nós vamos ir até Troia e a gente vai resolver esse pepino. Impérios são forjados pela guerra. E assim, não bastando pegar a mulher casada, os caras ainda tem que esfregar na cara de todo mundo. Então eles fazem uma grande festa que passa na cidade inteira, mostrando ali que Paris agora está com Helena, que era de Esparta, mas agora é de Troia e tal. Comemorações, o Príamos, que é o rei ali de Troia, até abençoa o casamento. Ele fala: meu filho gostou, né? O que eu posso fazer? Se ele gostou, né? Eu vou fazer o quê? E Troia, ainda bem que Troia tem esse muro que ninguém passa também, porque se passasse ia dar uma merda grande. Mas eles sabem que vai dar ruim. Heitor avisa, fala: olha, eles vão vir pra cá e vão vir com tudo. E o Agamenon entende que é pra ir com tudo mesmo, então ele quer o Aquiles no grupo de soldados. Só que como o Aquiles não pode nem ver a cara dele, ele manda Odisseu falar com Aquiles, que é um cidadão muito respeitado pelo próprio Aquiles. E aí quando ele chega lá, atrás do loiro bonitão, ele encontra Aquiles treinando o seu primo. Nervoso? Petrificado. Eles têm ali uma relação de amizade e tudo mais, o cara tá treinando ele pra ser um grande guerreiro, e por um momento o Aquiles fala: eu não quero guerra. Só que aí o Odisseu fala pra ele assim: mas essa é a maior guerra de todos os tempos, viu? Isso aqui, vai trazer muitas glórias pra quem participar. E o Aquiles, na sequência, vai falar com a mãe dele, que dá um monte de ideia errada, e fala pra ele assim: o negócio é o seguinte, tá? Você pode ficar aqui em casa e ninguém vai lembrar de você, ou você pode ir pra guerra e ser lembrado. E aí ele decide que então ele vai se unir ao exército e vai partir pra essa batalha. Vão escrever histórias sobre suas vitórias por milhares de anos.
O mundo vai se lembrar de seu nome. E Troia tem diversas diferenças da história original da Ilíada, né? De como as coisas aconteceram e tudo mais. Até porque na Ilíada também tem toda uma questão de deuses sendo presentes na história, né? Criaturas mitológicas, algumas coisas assim que o filme acabou abandonando, né? Por exemplo, o Paris, ele acaba sendo escolhido para ser juiz de uma disputa entre belezas de 3 deusas, para ver quem é a mais bela. E ele acaba escolhendo a Afrodite. Só que a Afrodite prometeu para ele, olha, se tu botar em mim, eu vou te dar a mulher mais bonita de todas. Só que a mulher mais bonita de todas era Helena, que já estava comprometida. E quando você vai atrás da história, tem versões diferentes. Numa delas, a Helena vai ser sequestrada pelo príncipe, na outra, a Helena vai porque quer. Então, assim, é uma história que tem várias mudanças. Mas como esse filme se propõe a adaptar a Ilíada, ele não faz bem isso, né? Ele muda bastante coisa. Ele muda muitas coisas, ele é bastante distante do que tem na Ilíada, e isso incomodou muita gente. Inclusive o fato dele ter tirado a participação mais intensa dos deuses, né? Que é uma coisa que era levada muito a sério. Então aqui eles até mencionam, tipo assim, o que dizem os deuses? Mas são sempre uns detalhes muito pequenos, entendeu? Não é como se essas divindades de fato pautassem as atitudes de alguns personagens. Atenas! É até como se fosse uma nolanização da parada, sabe? A gente, as pessoas comentam que o Nolan tenta fazer as coisas mais reais, então o herói, ele tem ali toda uma explicação científica de como é que funciona o traje, não sei o que lá. Ele tenta explicar as paradas de uma forma mais palpável, mais realística. E é o que acontece aqui em Troia, porque eles tiram os deuses de tela, né? E aí as decisões se apoiam mais em sentimentos dos personagens, sei lá, tem aqui uma ganância, tem um amor, e tudo acaba sendo pautado por essas situações completamente humanas, o que deixou muita gente incomodada. E o que eu adoro, tá? Eu acho essa parada muito foda, esse lance deles pegar uma coisa que ninguém sabe exatamente como aconteceu, que é essa guerra de Troia. Muitas pessoas falam que inclusive a guerra em si não aconteceu dessa maneira. Troia sabe-se que existiu lá na Turquia e tudo mais, só que as pessoas não sabem como é que foi essa parte da história, né? Então esse filme meio que mistura as duas coisas, meio que imagina o que poderia ter acontecido, entendeu? Ele tem toda a razão. O casamento tá feito e tal, mas sabe como é que é, né? Não basta só casar, tem que ser merdeiro, porque Paris fala assim, cara, vamos escapar daqui, entendeu? Vamos fugir, porque senão vai cair no rabo dos troianos. Mas a Helena fala, olha, se a gente ficar aqui, se a gente for embora, vai dar na mesma, porque os caras vão vir com tudo, o lance deles não é só me buscar, é também dominar a Troia, então assim, vamos ficar aqui, né? Tá confortável, né? Melhor. Não vamos acreditar que partimos. E ainda que acreditassem, queimariam assim mesmo. E não demora para os gregos chegarem ali pelo mar Egeu. E o Aquiles, quando tá chegando, ele pensa assim, quer saber, eu vou tomar a frente dessa situação. Então ele e um pequeno contingente de homens desembarcam na frente e decidem invadir as praias de Troia antes de todo mundo. Eles vão por conta própria. E não é que dá certo. Aquiles e seu bando matam vários troianos. Numa cena até que lembra um pouco o resgate do Ryan, né? Porque eles desembarcam, várias flechas vindo, vão se protegendo e tem que avançar. Uma cena muito boa, tá? Que inclusive tem muitos momentos de câmera na mão. Lembra até um outro filme épico dessa época, que é Gladiador. Só que o Wolfgang Petersen se sai muito melhor do que o Ridley Scott em fazer a gente entender o que tá rolando na cena. Porque o Ridley Scott, quando ele começava a aproximar a cena, já se perdia completamente. Você já não sabia mais quem tava de qual lado. Aqui nesse filme isso não acontece. Você compreende a batalha muito bem. E ela termina com os homens do Aquiles profanando um templo ali, roubando coisas, e com o Heitor chegando com um grupo de soldados. Peguem todo o tesouro que encontrarem. E nesse momento o Aquiles, ele simplesmente se nega a batalhar com o Heitor ali, que ninguém vai ver a morte daquele que é considerado um dos melhores guerreiros gregos. Ele não quer isso, ele quer matar o Heitor na frente dos outros. E de quebra ele ainda corta a cabeça da estátua do Apolo, só pra ser malvado. É que aqui mostra que o Aquiles tem esse lance dele ser vaidoso e tal, dele ter uma rusga com os deuses e tudo mais. Ele inclusive fala que já viu os deuses e não é exatamente o que as pessoas acreditam que eles são. Então é legal que eles adaptam essa persona do Aquiles, que é de fato assim na Ilíada, só que claro, tirando umas coisinhas aqui, colocando outras e aproveitando toda a gostosura do Brad Pitt, né? Vou julgar? Não posso. É muito gostoso.
E por falar em adaptações, aqui vai aparecer a Briseida, que na história original não é exatamente isso que está sendo mostrado aqui, mas ela é capturada lá naquele templo e agora eles entregam ela para o nosso querido Aquiles. Fala, ó, se divirta com ela aí. Só que o Aquiles mostra que é bom moço, ele não vai ficar se aproveitando de pessoas assim. Não precisa ter medo de mim, menina. É a única em Troia que pode dizer isso. Quem não é bom moço é Agamenon, que tá se gabando dessa primeira vitória. O Aquiles chega lá, ouve ele falando um monte de bobagem, pensa, pô, esse velho ficou sentado aqui enquanto eu fiz tudo o trabalho. Aí rola um clima tenso entre os brothers, que faz com que o Aquiles já não queira mais batalhar, entendeu? Se é pra esse velho ficar com as glórias, então ele que se vire. Então o Agamenon fala assim, quer saber, vou pegar a Briseida de volta, tá? Vou ficar aqui com ela sequestrada, já que tá sendo escrotinho. Esta noite, quero que ela me dê um banho. Enquanto isso, lá em Troia, Paris tem uma ideia genial para acabar com o problema. Ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou desafiar Menelau para um duelo, e aí quem vencer fica com Helena e acabou a guerra, ninguém precisa discutir mais nada. E aí o conselho de Troia fala, não, beleza, vai lá moleque, vai. E o moleque vai, eles se juntam lá na frente de Troia, dos muros e tal, e aí o garoto Paris fala, ó, vou batalhar aí com o Menelau pra ver quem ganha. E o Agamenon fica preocupado, ele falou, Menelau, a gente veio aqui pra dominar a cidade, tá ligado? Essa batalha aqui vai atrapalhar isso. E o Menelau fala, mas eu vou matar esse cara, maluco, eu vou matar ele e depois a gente invade, tá de boa. Ela está lá observando, não é? Bom, quero que ela veja você morrer. E aí começa a batalha entre os dois. E parabéns, Wolfgang Petersen, porque ele consegue fazer a gente odiar o Paris, né? É impressionante como dá vontade de entrar em cena e pisar na cabeça desse guri. Foi por isto que você me deixou! Isso porque o Paris começa a tomar uma ruim, começa a apanhar do Menelau. E aí vem uma cena maravilhosa do Brian Cox dando risada, porque ele dá aquela risada de velho, tá ligado? Que não tem som. Só que logo essa graça toda acaba. Isso porque quando o Menelau tá prestes a matar o príncipe, o Paris vai rastejando até os pés de Heitor. E ele, vendo ali aquele gurizinho de bosta, quase morrendo, ele pensa assim, quer saber, eu vou ajudar meu irmão. E assim o Heitor mata Menelau e desperta a ira de Agamenon. Dá um gritinho bem fininho, né, cara? É muito foda. Um ataque começa, só que os gregos estão sem Aquiles e aparentemente ele era o único ser pensante de todo o exército. Então toda aquela galera vai andando em direção às flechas, tem flecha caindo, eles vão assim, ó, quase que pegando a flecha com a cabeça, sabe? Tomam uma ruim e precisam recuar, dando a vitória dessa batalha a Troia. Os gregos batem em retirada, enquanto isso o Aquiles e Briseida só querem saber de papear. Briseida toda relutante, não quero tu, Aquiles, tu é um escroto, é babaca e tal. Mas porra, é o Brad Pitt, né, meu irmão? Daqui a pouco a Briseida não aguenta mais e eles são obrigados a praticar o jiu-jitsu sem roupa, né? Porém, a gente falou, né, que os deuses e as criaturas mitológicas estão meio fora desse filme. Só que tem um malandro lá em Troia que recebeu um WhatsApp diretamente dos deuses, ele tá no grupo da galera e ele recebeu uma mensagenzinha falando que os troianos vão vencer essa batalha. Os deuses favorecem nossa causa. Agora é a hora de destruir o exército grego. E aí, por mais que o Heitor diga que eles deveriam ficar na deles, não tem essa, agora eles querem atacar e eles vão fazer isso durante a noite, enquanto os gregos estão lá acampados descansando. Isso gera uma cena animal de um monte de flechas flamejantes cruzando o céu noturno e um monte de bola de fogo sendo arremessada em cima das tendas e dos gregos, entendeu? É uma cena noturna que você entende o que está acontecendo. Impressionante! Como é que é possível, né? Porque eu fui educado por Game of Thrones que cena noturna não dá pra ver as coisas. Aliás, esse filme aqui também tem um bom CGI. A gente nem comentou ainda, mas tem vários momentos que aparecem uns exércitos vistos de cima e tal, e eles utilizaram uma tecnologia de replicar as tropas. Cara, funciona muito bem, tu não consegue perceber onde é que tá essa conexão, parece realmente um mar de gente, como antes também parece um mar de navios no mar, entendeu? Tem muitas coisas em tela e tudo funciona muito bem. Muito obrigado.
Ao amanhecer, os gregos acordam pistola, com muita gente, muito cadáver em volta ali, e decidem que vão atacar os troianos. Eles não vão esperar mais nada. E sabe quem vai liderar esse ataque? Aquiles. E aí vai toda a tropa, vai Aquiles, eles partem pra cima dos troianos, e no meio dessa batalha, Heitor e Aquiles se encontram. Aqui a gente vê que o Heitor é um guerreiro melhor, porque ele consegue superar Aquiles e tirar a vida do cidadão com um corte aqui no pescoço, ó. Mas quando ele cai no chão, as pessoas retiram o capacete e percebem que não era de fato Aquiles, era seu primo Patroclo. E aí o Heitor pensa, puta que pariu, o que eu fui fazer, caralho? Puta merda, ele fala assim, ó, quer saber, ó, vamos retirar os mortos aqui e amanhã a gente continua essa batalha. E quando o Aquiles fica sabendo disso, aí de fato ele fica muito pistola e decide que vai ir pra cima de Troia com tudo. Esse filme aqui, eu gosto bastante, tá ficando bem claro isso, tá? Mas eu também não vou fingir que não tem defeitos, né? Especialmente o roteiro do David Benioff aqui, que quando vai escrever o romance de Helena e Paris, meu Deus do céu, é muito chato, dá muita raiva. É só diálogo ruim, é só frase de efeito que não funciona. E a gente tem aqui duas atuações terríveis, da Diane Kruger e do Orlando Bloom. Ele é muito fraco, e aqui realmente esses dois personagens, eles são muito ruins, e eles são o centro de toda essa disputa, né? E eles nunca entregam nada pra gente. Eu não entendo como o Orlando Bloom ficou sendo esse cara de Hollywood pra filmes de espada. Porque olha só, ele tá em Senhor dos Anéis, ele tá em Piratas do Caribe, ele tá em Cruzada, ele tá em Troia. Tipo assim, quando tem espada no rolê, bota ele. Vai, faca! E é fraquíssimo, fraquíssimo. Eu sou apaixonado por O Senhor dos Anéis e eu acho que ele só funciona em O Senhor dos Anéis porque ele tem o visual e porque o personagem não exigia a dramaticidade que ele não tem pra entregar, entendeu? É meio que o T-800 pro Arnold Schwarzenegger. É o cara que nasceu pra fazer aquele papel, porque é isso que ele tem pra oferecer. O Orlando Bloom é muito ruim e aqui nesse filme ele tá péssimo. Ninguém tem paciência comigo. Agora, se a intenção era fazer a gente odiar o casal, aí eu vou dizer que o David Benioff aí tá de parabéns porque ele conseguiu fazer eu odiar do fundo da minha alma. Outras coisas que me incomodam muito nesse roteiro é que tudo é muito conveniente, entendeu? O Aquiles conhece a Briseida. Na manhã seguinte ele não quer mais guerrear, ele tá cogitando fugir com ela. Aí matam o primo dele, ele pensa, não, agora eu não fujo mais contigo, agora eu quero saber dessa guerra. Ele vai mudando muito rapidamente, né? E o roteiro do David Benioff, ele pega essa guerra de Troia, que supostamente durou aí 10 anos, e ele sintetiza isso em 14 dias. Então o resultado é que essas mudanças acontecem muito rápido, entendeu? É de uma noite pra outra, o pensamento dos personagens mudam e por conta disso nada tem impacto emocional. Esse aqui é um filme que, por mais que a gente se divirta muito, essas coisas não têm muito impacto e ele tem esses momentos tipo o próprio exército não perceber que aquele lá não é Aquiles. Porra, tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem, não importa se o cara tava usando o uniforme de Aquiles. Porra, em algum momento esse cara teve que abrir a boca dele e alguém olhou e parou. Ah, esse aqui não é o Brad Pitt. Você não sabe nem eu. Mas tem uma cena aqui que vai mexer com você, que mexe com todo mundo. Eu não sei se ela é uma cena emocionante, mas ela é uma cena massa demais, porque o Aquiles quer vingança. Ele vai até os portões de Troia e começa a gritar: Hector! Heitor! Ele desafia Heitor para um X1. E aqui a gente vê o Heitor se despedindo da família dele, caminhando em direção aos portões de Troia e já começa uma tensão a se construir. E quando ele chega lá, ele conversa com Aquiles, fala assim, ó, só vamos combinar uma coisa? Quem vencer dá o direito aos perdedores de levarem o cadáver para que haja aqui um funeral digno, entendeu? Só que o Aquiles, ele tá com tanta raiva nesse momento que ele não aceita isso. Ele fala nem pensar. Vai perder seus olhos, as orelhas e a língua. Vai vagar pelo mundo dos mortos, cego, surdo e mudo, e os mortos saberão. Eu adoro essas falas, porque isso aqui pra mim é muito esse texto da Ilíada mesmo, que é tipo frase de efeito, poética, tá ligado? Completamente exagerado e tal, mas eu gosto disso porque é um drama grego, entendeu? Tem que ser assim, pra mim funciona muito, cara. E aqui começa uma batalha muito boa, a coreografia funciona bem, a edição é boa, a direção deixa pra gente muito claro tudo que tá acontecendo e eu gosto inclusive da mixagem de som, tá? Porque aqui o som das espadas batendo no escudo, cara, essa batalha funciona bem demais.
E a coreografia, ela é espalhafatosa, mas eu também entendo que ela é propositalmente assim, porque o Aquiles é tão habilidoso que ele faz questão de botar um escudo nas costas e brigar com uma mão só, pra mostrar o quão melhor ele é. E de fato, ele é muito melhor e todo mundo em volta de Troia consegue enxergar isso aí. Aí o Príamos fica maleixo, né? Tá vendo o filho dele tomar uma ruim e tem uma hora que o Heitor desequilibra, quase cai no chão. E aí o Aquiles fala assim, levanta, eu não vou deixar que uma pedra tire a minha glória. Porra, velho, o que é isso? É muito foda! Levante-se, não deixarei uma pedra tirar minha glória. O Aquiles é o Anderson Silva da luta de espada, ele quer provocar, ele quer dar showzinho e de fato ele dá um show porque ele consegue vencer Heitor e finalizar o cidadão com um golpe que eu tenho certeza que você lembra do frame dele. Ele pega o corpo do Heitor, amarra ali no smart dele e sai andando. Arrastando o corpo do cidadão. Arrastando por tudo e tal, todo mundo assustado com o que ele acabou de fazer. É uma cena impactante aqui. Talvez você consiga se emocionar por ver o Príamos vendo seu filho, o primogênito, morrer ali, né? Mas aí tem uma incompetência do roteiro de também não ter feito absolutamente nada com o Príamos até aqui. Tem ali o Peter O'Toole interpretando o Príamos, que é um cidadão conhecido por clássicos como Lawrence das Arábias e que, cara, até aqui ele não fez nada nesse filme, então pode até ter te emocionado, mas não é por méritos do roteiro. Na sequência, o roteiro tenta, né, já que não tinha explicado muito mais sobre o Príamos, aqui ele bota uma cena onde o Príamos vai até o acampamento lá dos gregos, na cabana do Aquiles, ele entra lá, beija as mãos de Aquiles e fala, olha, eu acho que nunca ninguém fez isso na história, beijar as mãos do homem que assassinou seu filho. E aí ele fala ao seu Príamos, eu queria pegar o corpo de Heitor e poder ter um funeral digno, né? Deixe-me colocar 2 moedas nos olhos para o barqueiro. O Aquiles então percebe que aquele senhor ali tem uma certa bondade, é um homem de respeito, entrega a ele o corpo do Heitor e de brinde o homem leva a Briseida, porque ela já estava nesse lance de querer sair da guerra junto com Aquiles, eles estavam tendo um lance, só que o Aquiles cedeu, ele foi pro lado da vingança, ele foi pro lado da guerra, então ela decide que vai voltar pra Troia. Que ela, aliás, é prima do Heitor, né, e do Paris, então foi em família, né? I got family. Detalhe que ela é prima aqui, porque na obra original ela também não é prima deles. Aliás, o Patroclo também não é primo do Aquiles, né? É, tem aí a história que diz que o Patroclo era o namoradinho dele, né? Isso, eles tinham um lance. Reza a lenda que eles ali, volta e meia, faziam uma brincadeirinha juntos. Mas aqui ele virou o primo dele e o grande amigo aí. Aí eu comecei a sentar na pica dele, mano. Mas fato é que a galera entendeu uma coisa. Não tem como furar os portões de Troia. Esse muro é muito bem feito, não tem o que fazer. Então eles falam assim, vamos fingir que a gente vazou, vamos esconder os nossos milhões de barquinhos do lado aqui da costa e vamos entregar para os troianos um presente, como se fosse uma rendição, entendendo que a gente perdeu essa batalha. O presente, um cavalo de madeira. Espero que o deus do mar cuspa nas oferendas deles. É um presente. Devemos levá-lo para o templo de Poseidon. Porém, vale mencionar que o cavalo também é uma oferenda a Poseidon, para que eles possam fazer o caminho de volta pelo mar em segurança, entendeu? Então, de certa maneira, faz algum sentido que eles tenham deixado aquele cavalo ali, o pessoal depois quis pegar o cavalo, enfim, bota pra dentro de Troia e nesse cavalo, obviamente, tá cheio de soldado grego. Mas uma coisa que eu acho interessante é que a gente odeia muito o personagem do Orlando Bloom com toda a razão do mundo, mas pelo menos aqui, pela primeira vez, ele fala algo sábio. Ele fala pro pai dele assim, ó, vamos tacar fogo nesse cavalo aqui, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Ô, isso aqui é presente de grego, né? Ninguém merece essa parada. Só que ninguém escuta o homem. E de noite, o que acontece? Os gregos saem de dentro do cavalo, começam uma matança pela cidade e o Aquiles, ele tá procurando a Briseida, tá? Enquanto ele procura a Briseida, o pessoal abre os portões, mais soldados gregos entram e começam a pegar pra capar, eles queimam Troia, eles destroem tudo, matam uma galera, uma chacina. No meio do correrio, o Paris consegue encontrar, graças a Deus, o Enéas, né? Entrega a espada ali de Troia e fala, olha, pra onde você for, Troia irá junto com você. E ele fala, meu nome é Enéas! Boa cena, boa cena. Palhaçota! E na sequência, Aquiles encontra Briseida. Só que quem encontra Briseida e Aquiles? Ele mesmo, o verminho, Paris, que vê os dois ali, eles estão no maior love, tão felizes por terem se reencontrado, mas nesse momento Paris pega o seu arco, que é a arma
talvez do covarde, né? Não quero dizer nada, mas ele fica de longe lá com seu arco, atira uma flecha e acerta no calcanhar de Aquiles. Vale mencionar que na Ilíada, a essa altura do campeonato, o Aquiles nem tá vivo mais. E também tem toda a história de origem aí do Aquiles, né? Que era um semideus, afinal de contas ele era filho de uma deusa com um mortal. E aí num belo dia ela tentou fazer aí com que ele ficasse imortal, mergulhou um menino no mar Egeu, mas o calcanhar dele ficou de fora e é por isso que esse era o ponto fraco dele. É que ela tinha que segurar ele por algum lugar, né? Ela podia ter trocado, né? Molha um, depois molha o outro. Ah, mas daí não dá. Me fudi! Mas só um comentário, tá? Nesse momento em que o Paris mata o Aquiles, você fica até triste, entendeu? Porque essa daqui é uma cena em que o mal venceu. Não que o Paris fosse o vilão do filme, mas ele ficou como essa figura aqui nessa obra que cagou com tudo. Primeiro porque é um personagem muito detestável, muito mal interpretado e que tem essas decisões, entendeu? Ele que iniciou o problema, o jeito, os diálogos, a maneira como esse personagem é construído aqui, ele se transforma realmente em uma figura detestável. Então, nesse momento, você fica com essa ideia, tipo assim, cara, o vilão matou o herói. É que o Paris, ele é o legítimo Zé Buceta. Como é que tu vai odiar o Zé Buceta, entendeu? Tu não tem como gostar de um cara desse. Será que ninguém gosta de mim? Mas fato é que no meio dessa confusão, Agamenon acaba morrendo também pelas mãos de Briseida, mas a cidade inteira é queimada, pouquíssimas pessoas saem dali vivas. O filme, então, termina com Paris saindo dali junto com a Briseida, salvando ela, e no fim de tudo temos ali o funeral de Aquiles, que é queimado, e fica com essa certeza de que o que ele procurava, ele conseguiu, marcou seu nome para toda a eternidade. Alcançou a glória. Se um dia contarem a minha história, que digam que andei com gigantes. Troia custou 175 milhões e faturou 497. E o longa teve avaliações mistas da crítica. Isso em grande parte porque o filme não respeita muito o que está na Ilíada. Não é aquele caso de um filme que mudou completamente uma história real, mas ele se propõe a adaptar a Ilíada e ele muda muita coisa. Então o Aquiles não era nem para estar vivo nesse final do filme, entendeu? Já não estava mais presente, mas aqui ele esteve. Então é um filme que desagrada muitas pessoas que estavam esperando uma obra mais fiel. E aí eu também vou mandar tomar no cu, né, porra? Vai ver o filme que saiu, entendeu? Se não é fiel, mas pelo menos o que saiu é interessante, você tem que ver por esse prisma. E na minha cabeça eu acho que funciona. Eu gosto do filme, entendeu? Sempre fui um defensor, sempre levantei a bandeira de Troia, tá ligado? Eu tenho a impressão que quando a gente tá falando assim, puxa, adaptaram a história, sei lá de alguém mais recente, adaptaram a história de uma figura que talvez tenha falecido. Fred Mercury, adaptaram a história do Fred Mercury. Não é fiel, me incomoda. Agora, não é fiel à Ilíada, que na minha opinião, cara, um dia bebeu a mais do que devia, escreveu umas coisas ali, criou umas, outras ele realmente talvez tenha visto e tal, mas aí não me incomoda em nada. Vou ser sincero, não me incomoda em nada as mudanças, acho que eles vão adaptando para conseguir contar uma história e eu acho que esse filme é feliz nisso, entendeu? Pra mim o defeito dele é que realmente o roteiro tem diálogos muito ruins, então ele é um filme que não tem muito impacto emocional, tem algumas atuações que eu detesto, o Orlando Bloom tá terrível no filme. Mas ontem tu me mandou uma mensagem de áudio que eu achei interessante. Eu gostaria que tu replicasse ela aqui, por favor. Eu prefiro muito assistir hoje em dia Troia do que Gladiador, porque esse filme no fim das contas acaba sendo mais divertido e eu diria que envelheceu muito melhor do que Gladiador, tá? Olha, vou dizer, tá? Troia é o filme que existe de hoje, mas que no meu coração é top, tá? Eu entendo todos os problemas, mas sigo sendo sócio torcedor de Troia. E agora temos um novo fã também, né? É o problema, né? Reassistindo Gladiador, eu tive, cara, o meu coração continua tendo um espaço pra Gladiador, entendeu? Sim. Mas hoje em dia... Não fala, deixa. Merecia! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o que você acha de Troia. Você faz parte do clube sócio torcedor. Eu não lembro como é que é o termo que eu usei agora há pouco. Mas se você não fizer, também pode falar aqui embaixo, tá? Não se esquece de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes, para as lives do Miguel e pro PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que vai ter um episódio sobre filmes que merecem mais. Uma revisada.